Olá, gente. Saíram os spoilers ontem do capítulo 312 de Blue Lock e aqui estamos nós para conversarmos um pouco sobre eles. O modelo do vídeo vai ser um pouco diferente do que eu quero estar trazendo por aqui de agora em diante, por causa que a mina que traz os spoilers normalmente excluiu já todos. Eu tô meio atrasado, mas é porque ontem eu fiquei doente, tá bom? Eu ainda tô doente, mas pra falar a verdade, hoje tá mais de boa pra mim conseguir gravar o vídeo, então estamos aqui pra discutir e debater sobre os spoilers como geral, tá bom? Bem, o capítulo dessa semana começa com o Isagi pensando sobre a sua função dentro da Copa do Mundo Sub-20. Nós já temos um salto direto, né? É interessante pra mim esse pulo, esses time skips que aconteceram aí nas últimas semanas da obra, principalmente porque quando você para pra olhar, velho, assim, não faz sentido, lógico, alguns dos time skips que tiveram, porque, tipo, nós acabamos o capítulo passado com um aviso, faltam, sei lá, 2 horas pro jogo, aí nós seguimos no próximo capítulo e nós já estamos com os meninos entrando pro jogo. Não parece meio que tá faltando algumas páginas entre cada um dos momentos? Se no capítulo passado acabou faltando 2 horas, por que no começo desse já tá na partida? Não era pra tá faltando 2 horas? Só vem na minha mente, tá bom? Isso aqui, e eu fiquei indagando se faz certo sentido isso ou não. Não que precise fazer, mas ainda assim eu fiquei na dúvida. Bem, nós temos em seguida uma página dupla linda, meio que mostrando o final da abertura da Copa do Mundo Sub-20. O jogo inicial, obviamente, vai ser Japão versus Nigéria, né? Eu acho que ninguém tinha dúvida sobre isso. E eu achei uma coisa muito interessante o que foi feito aqui, porque começa o jogo, não começou o jogo, mas vamos dizer, começa os meninos a entrarem pra dentro ali do campo de futebol e os autores optaram por fazer a entrada igual estavam fazendo na Copa do Mundo de clubes, tá bom? Não era uma coisa tão comum. Antigamente entravam todos os jogadores, ficavam em linha ali de frente para onde fica os bancos, né? Onde ficam os outros jogadores que estão reservas e os técnicos, e cantavam o hino das suas seleções. Só que na Copa do Mundo de clubes não foi feito assim. Na Copa do Mundo de clubes, os jogadores entravam um de cada vez e iam tendo seus nomes anunciados, a torcida vibrando e etc. Eu achei até uma adição interessante na Copa do Mundo de clubes terem feito isso, porque incrementa, né, o espetáculo, querendo ou não, tendo toda essa abertura, todo esse momento de cada um dos jogadores entrando. E os autores de Blue Lock fizeram da mesma forma. Primeiro entra o Jin Gagamaru, que, meu pai do céu, acho que ninguém duvidava que ele estaria no gol, né? E aí nós temos em seguida uma sequência de outros jogadores entrando, e esses jogadores que estão entrando, obviamente, são os titulares, ok? Quem tiver banco não vai aparecer nesse capítulo. Acho que fica meio claro isso, beleza? Eu vou focar primeiro, pessoal, só pra ficar mais fácil a compreensão aqui, no time titular, tá bom? E depois que nós cobrirmos o time titular inteiro, eu volto nas páginas do capítulo que focam no Nagi, ok? Os autores quiseram criar uma espécie de binúcleo intercalado, tipo, aparece um pouco dos jogadores, aí mostra um pouco do Nagi, aparece um pouco dos jogadores e mostra um pouco do Nagi. Não acho que seja ruim, mas eu acho que pro vídeo fica mais simples eu simplesmente ir trazendo direto, né? Focando primeiro nos titulares e depois no Seiichiro. Beleza. Temos então a introdução do Aiko Oliver, do Ario Jubei e do Nico Ikki. Os três vão jogar como zagueiros. Literalmente o Ego deu um Ctrl-V, Ctrl-C na zaga do Ubers, né? Naquele momento que o Lorenzo subia pra fazer o ataque. Então é isso. Ficou os três. Eu não tava esperando o Ario como titular, sendo bem honesto com vocês, mas ainda assim, eles são os três titulares. E, pra caso de curiosidade, o Aiko continua sendo capitão, tá bom? Eu não sei porque tinha gente que ainda imaginava que ia dar outro resultado. Por que o Itoshi Rin, por exemplo, ia ser capitão, cara, dessa equipe? Me diz, por que o Itoshi Rin seria capitão dessa equipe? Não faz o menor sentido. E outro detalhe, eu quase ia me esquecendo disso, mas, gente, os uniformes não são os que eu esperava. Eu tô meio decepcionado com isso. Não tão feio, tá bom? O design não tá feio, não tô falando sobre isso aqui. Literalmente o design já tinha sido revelado no capítulo final do episódio Nagi, né? Eu tinha falado na análise do episódio Nagi que provavelmente esse capítulo de agora iria entregar, e realmente aparenta que os autores enrolaram muito o desenvolvimento do Nagi só pra ter o encerramento do episódio Nagi e já ter a continuação direta aqui no mangá. É o que aparenta, né? Pode ser diferente, mas
no episódio Nag, a página final mostra ele com essa camisa aqui, e acabou que essa camiseta era realmente a oficial do Japão Sub-20. Eu espero que tenha mudança de kit, como vamos estar na Copa do Mundo, né? Eu acho que não dá nem pra reclamar tanto assim, já que vai ter variabilidade. Os meninos vão jogar uma partida com um tipo de uniforme e outra com outro. Pelo menos 2 uniformes eles devem aparecer aqui ao longo da saga, né? Eu acredito que sim, o uniforme branco não vai ser simplesmente jogado de lado. Eu achei interessante esse kit aqui da Blue Lock, é um kit azulzinho, é quase muito parecido com o kit que eles utilizavam quando estavam enfrentando o Japão, o 20, só que agora trocou, né? Eles não estão mais representando apenas a Blue Lock, eles estão representando a seleção japonesa em si, então eles ganharam a bandeirinha ali da seleção, beleza? Bem, como laterais, nós temos aqui o Hiyori e o Shigiri. Caramba, o Shigiri se esforçou tanto pra porcaria nenhuma, né, cara? Pra porcaria nenhuma. Outra coisa que já tem muita gente comentando sobre é a forma como, assim, o Hiyori jogou praticamente a Liga Neoegoísta toda, né? Nos momentos que ele tava jogando, ele jogou toda de lateral direito, e o Ego aqui simplesmente decidiu escalar ele como esquerdo, tá bom? Muito estranho esse detalhe aqui. O Shigiri se esforçou tanto pra porcaria nenhuma. Eu não tava sinceramente esperando realmente que fosse ser diferente. Ele continua como lateral. Esse time não tem espaço, pelo menos por agora, pra ele jogar como ponta, mas dependendo da situação, eu acho que a nação fã do Shigiri não precisa nem ficar tão chateada assim, porque ele pode subir mais, dependendo do clima do jogo, né? Então, eu não acho que dá pra se reclamar disso aqui, sendo bem honesto. Bem, o restante do time aqui tem o Reu e o Caraço, ambos como meias, mas eu diria que também eles vão servir como volante. Vai depender realmente do ritmo do jogo, do momento do jogo, tá bom? O Caraço e o Reu são colocados aqui como titulares. Aparece logo após o Bashira. Eu acredito que os três vão trabalhar como meias, só que ao decorrer, pelo menos dessa primeira partida, vamos ver o Bashira muito mais solto no meio de campo, nas pontas, indo para um lado, indo para o outro, enquanto o Caraço centraliza mais e o Reu meio que fica no radar do Caraço também, tá bom? Claro que vai ter uma área, um lado do campo que um vai ser mais presente do que outro, mas eu acredito que o Bashira vai estar mais destacado, eu diria, desse radar onde os meias normalmente ficariam, beleza? Eu realmente não esperava o Bashira de meia, cara, mas eu acho que tem coisas que nós só devemos aceitar. Não é que necessariamente ele vai ficar só como meia, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui na formação do que aparenta, pelo menos, eu posso estar interpretando alguma coisa errada, então, por favor, comentem aqui embaixo se eu estiver interpretando alguma coisa errada mesmo, mas realmente vai ficar mais ou menos nisso, tá bom? Simplesmente 3 zagueiros, 2 laterais, 3 meias com um mais solto ali pra frente, mais frontal, e 2 atacantes. Quem são esses 2 atacantes? É o Itoshi Rin numa ponta, e na outra ponta nós temos nada mais, nada menos que Isaki Yoshi, o nosso querido menino. O número das camisas não mudou muita coisa não, o Isaki tá com 11, o Rin tá com a 10, não tem muita novidade. Inclusive o kit do Isagi ficou muito lindo, cara, combinou, não vou mentir, essa roupa aqui no Isagi. Eu sei que é muito parecida com a vestimenta que ele já usava ali na partida contra o 20, mas tem uns detalhes específicos. Depois eu quero até dar uma olhada mais específica pra fazer uma comparação quando sair as páginas com qualidade, pra ter uma ideia certeira se mudou muita coisa no design. Mas tem alguma coisa aqui, eu não sei se é porque o Isagi amadureceu, botou um pouco mais de massa muscular, mas tá melhor, tá bom? O Isagi aparenta estar melhor vestindo essa nova farda, esse novo uniforme da seleção japonesa sub-20, ok? Bem, a seleção está formada, vocês já sabem quais são os titulares, e agora vamos voltar um pouquinho no capítulo para poder ler a parte do Nag, tá bom? O Nag tava andando, é meio quase que a continuação realmente do momento que ele tava vindo ali. Nós vimos a mochila dele no capítulo passado, já seguimos então com ele com um ticket. Aí ele tá andando ali, ele ouve algumas pessoas falando que vão se atrasar pra partida e não sei mais o que, e ele começa a pensar nessa situação de, pô, eu não faço mais parte da Blue Lock, tá bom? Ele chega a essa conclusão. Ele pensa também, eu traí a filosofia de viver para meus próprios objetivos, perdi, caí e acabei aqui. Se for esse o caso, eu não posso tentar retornar. Nós seguimos com ele andando e pensando, só que aí nesse momento ele começa a correr, tá bom? Ele tá ali realmente na entrada do estádio, os torcedores todos comprando pipoca, comprando essas coisinhas, ele começa a correr
em direção a algum lugar e ele começa a pensar sobre isso. Eu vou sair e pegar algo novo. Eu perdi. Eu era ruim, bruto e patético. Só depois de encarar essa versão de mim mesmo é que finalmente eu comecei a entender quem eu sou. O segurança aparece ali pedindo pra ele parar de correr. Não é o local ideal pra ficar correndo, né? Realmente, parte do trabalho da segurança no estádio é fazer com que não haja problema com isso. Só que mesmo com o segurança mandando ele parar, o Nag atravessa eles e já é. Tá bom? Os segurança nem conseguiram virar direito. O Nag já enrolou praticamente a esquina ali do local onde ele estava meio que protegendo. Eu não sei se é uma área específica privada pra só os assentos VIP. Pode ser uma coisa dessa. Aparenta ser isso, tá bom? Nesse momento, aqui tem a conversação mesmo, ó. O segurança fala: espere. Aí nesse momento, puxa o walkie-talkie e fala: há um intruso no andar VIP. Eu nem sei como é que o Nag sabia que o Buratsuta tava aqui, mas ele tá indo em direção ao Buratsuta, tá bom? Ele pensa. E finalmente eu estou começando a perceber que talvez eu não ficasse realmente entusiasmado só por jogar futebol. Nós continuamos nessa e o Nag pensa: quem me trouxe pro Blue Lock foi o Ryu, mas a verdade é que não importa o quanto eu tentei ficar animado por estar com o Ryu, simplesmente não funcionou. Então, eu não vou mais jogar futebol só pra estar ao lado do Ryu, só pra jogar com ele. Não é como se eu quisesse voltar para o Blue Lock ou lutar contra o Sag mais. O verdadeiro calor enterrado profundamente dentro de mim, a verdadeira identidade do meu ego é... Aí ele chega na sala do Buratsuta, eu não sei como ele acertou de primeira isso aqui, tá bom? O Buratsuta ali tava curtindo com o velhinho, tomando uns drinks. Aí ele percebe o Nag chegando atrás dele, o Nag suadaço, tá bom? Respirando profundamente, e o Nag pensa: quando você acredita que é o centro do mundo, seu coração grita e te incendeia. E aquela sensação de êxtase, como uma espécie de Deus, por isso eu não me importo de perder todo o resto. O Nag chega perto do Buratsuta, meio que bufando. Olá, senhor presidente, você tem uma vaga aberta ainda pra mim? O ego do Nag começa a ser extraído de si, a aura começa a cobrir metade de seu rosto e ele diz: eu quero me tornar o melhor do mundo. Eu não me importo se eu tiver que destruir o Blue Lock pra isso. Buratsuta dá um sorrisão daqueles maléficos e seguimos então pra demonstração de quem são os nigerianos. Galera, os nigerianos chegaram, papai! E só tem cava bonito, bicho. Só tem cava bonito e estiloso. Primeiramente, falando sobre os ternos. Falando especificamente sobre o uniforme aqui. Que uniforme massa, doidão. Não vai demorar muito tempo pra começarem a vender na Shopee da vida aí, não. Não duvido não, beleza? Tem tipo umas marcas eu diria até de corte, tá ligado? Quando faz aqueles detalhes de corte pra o design, pronto. Fica muito bonito. Eu postei aí na aba da comunidade do canal, então se tu por um motivo ainda não viu os spoilers, pô, facinho entrar no Twitter e ver, mas ainda assim, se tu não viu, tu pode ir na aba da comunidade do canal pra tu poder dar uma olhada. Mas cara, que terno lindo, que terno lindo. E a única coisa que bateu na minha mente, sendo bem honesto com vocês, é, cara, os autores estão malucos, tá bom? Por causa que quando você vê alguns designs simplificados feitos nos mangás, não é porque os autores não possuem habilidades pra fazerem algo melhor, é simplesmente porque os autores sabem o trabalho que vai dar de ficar desenhando isso de novo. E às vezes não é nem a questão do autor. O autor nem percebe. Chega na mão do editor do mangá, o editor olha e diz: ei boy, isso aqui não vai dar certo não. Vai dar muito trabalho tu ficar desenhando isso aqui semanalmente. Gente, esse design não é tão simples. Eu acredito realmente que esse design vai dar um trabalho a mais pra ser feito. Fazer um ternozinho ali, com uma listrinha, com outra listrinha aqui, e uma cor ou duas cores fixas, é uma coisa. Agora, cheio de detalhezinho, cara. Cheio de detalhezinho, sei lá, tá ligado? Eu só fiquei com o pé atrás. Quando bateu o olho nesse terno, eu achei bonito demais. Tá bom demais pra ser verdade, tá vendo?
Mas, ainda assim, nós temos aqui o locutor avisando. Tudo bem, a partida de abertura da Copa do Mundo Sub-20 está prestes a começar. Nós temos o nome de um dos nigerianos e o nome dele é Onaje. Ele fala: vamos com tudo, Blue Lock. Nós não sabemos diretamente qual é o nome, ainda estou na dúvida, tá bom? Vamos confirmar quando sair a tradução oficial. Estou na dúvida aqui se é Onaje ou Onaze, tá bom? Vamos ver como é que se confirma esse nome aqui quando sair a tradução oficial. Mas ainda assim, no momento que aparentemente esse que é o protagonista da Nigéria fala, o Sag responde: hora de chegar ao topo. A batalha feroz começa. Campeonato Mundial Sub-20. Início. É isso. Ok, minha rapaziada. É isso. Eu nem sei qual é o título do próximo capítulo. Era Guerreiros alguma coisa, mas eu perdi aonde tava. Então vamos conversar só sobre essa partezinha do final. Cara, sei não, tá bom? Sei não. Já tivemos aqui 5 pessoas reveladas do time da Nigéria, tá bom? Um dos caras usa uma faixa aqui na cabeça. Ele aparenta ser o cara, vamos dizer assim, que é o Sag da Nigéria, tá ligeiro? Ele aparenta ser isso. Outro dos caras aqui é bem grandão, tem um corpão, parece ser um zagueiro, ok? Tem outro aqui com cabelo loirinho que ficou atrás de todos aqui. Ele utiliza um óculos e aparentemente ele é o Yukimiya da Nigéria, tá bom? Já deu meio da cara, né? A quem ele tá tentando enganar botando esse óculos aqui? Claramente, um cara usando óculos, ele vai ser um corredor nato, ou pelo menos é o que aparenta que deve ser. Eu não consigo apostar o cara que tá agachado. Tem 4 caras que são mostrados principalmente na Nigéria aqui. Um em pé, que tem uns coquezinhos. É engraçado esses pompom que ele tem. Tem o outro que eu disse que é o zagueiro e tem o outro que é velocista. Agora tem um que tá amarrando a chuteira e, cara, eu não sei no que apostar nele. Talvez ele seja meio de campo. Talvez ele seja meio de campo. Tem um goleiro que foi mostrado com muita aura, só que não teve foco nele, então eu não sei, né? Eu não sei. Podemos estar esperando uma coisa e pode ser outra. Vocês apostam que vai ter um Nilguin nesse time da Nigéria, pessoal? Vocês ainda acham que é possível ter um Nilguin? Sei lá, o goleiro. O próprio goleiro aqui. O goleiro apareceu com a aura do caramba, meu amigo. Ele tá aqui numa pose de lado, todo misterioso. Vai que, né? Vai que ele acaba sendo o Nilguin da Nigéria. Os caras tudo esperando que o Blue Lock vai vencer essa primeira partida. E logo na primeira, os caras pegam um goleiro Nilguin que não deixa nenhuma bola passar. Aí quebra, né? Aí quebra totalmente. Vamos ver qual vai ser a perspectiva trazida, porque provavelmente, já que tivemos o pulo nos treinamentos, o Ego vai participar muito desses capítulos aqui, explicando cada uma das situações, das formações, qual é a ideia de rotação que ele tem para esses titulares, como é que vai funcionar as substituições. Tem muita galera puta porque o Barou não tá como titular, Shido, Kunigami, etc. Mas, gente, relaxa, tá ligeiro? Tipo assim, provavelmente vai ter 5 substituições por partida e os autores vão querer utilizar as 5 para poder desenvolver o time inteiro, assim como o Ego mesmo quer testar o time inteiro nessa primeira partida. Ele tem que se aproveitar enquanto pode perder, né? Então, de certa forma, eu só digo, relaxa, cara. Relaxa, agacha e aproveita, tá bom? É isso, tamo junto, gente. Capítulo 10 e 10. Não tenho o que reclamar, tirando essa parte do Nag, mas, cara, eu já trouxe minhas reclamações, tá bom? Eu fico mais ou menos naquilo, eu sinto que faltou mais do Nag durante o arco dele, e com esse capítulo trazendo a finalização da volta dele total, fica meio na cara, né, que o Nag realmente não teve um desenvolvimento tão bom. Foi um desenvolvimento alargado só pra que o número batesse certinho com a finalização do mangá spin-off dele, e quando acabasse o mangá spin-off nós seguíssemos pra um capítulo que tem a decisão dele sendo tomada. Foi isso. Você pode querer inventar qualquer desculpa que vier aí na sua mente, mas tu sabe que lá no fundo a realidade é essa. Não precisava ter sido tão esticada assim e poderia ter proporcionado muito mais valor com menos capítulos do que a quantidade que teve. Ainda assim, não tenho o que reclamar, deu o óbvio mesmo. Vamos ver como é que se segue, se o Kira é quem vai retornar realmente ou se nós teremos uma surpresa em meio a tudo isso. Agora é hora de focar nesse jogão e é só isso que eu quero pensar, tá bom? 313 vem na semana que vem sem pausa, então vamos ser felizes e aproveitar. É isso, tamo junto, valeu, falou e... Cut!